Olá, o Brasil tem um número grande e diversificado de tradições culturais. As festas populares, a culinária, o artesanato, o folclore, a música e a oralidade criativa da população ajudaram a imprimir uma identidade multicultural no país. Parece que sempre que pensamos em tradições, nós o fazemos muitas vezes com enfado, como se estivéssemos diante de algo de interesse só das gerações passadas, que viveram no meio rural, uma peça de museu que não nos diz respeito. A aula de hoje vai abordar a ideia de que, ao falar de tradições culturais, estamos, na verdade, falando dos limites entre o sujeito e o legado que ele recebe. E isso pode ter mais consequências na vida atual do que se imagina. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o preso da hipocrisia. A Saudade Brasileira é o nome do livro que eu tinha pedido a ele, né? Já tem anos. É, olha só, e tem uma dedicatória. Do próprio autor do livro. Vou ver se com isso eu sinto um pouquinho de saudade, porque eu estava falando que era uma coisa que eu não conseguia sentir, era a saudade. Paulinho da Viola é um mestre do samba e autor de chorinhos memoráveis. Sua música sugere que se faça como um marinheiro que tem a sabedoria de tocar o barco devagar no nevoeiro, mas reconhece que não controla o próprio rumo, pois quem nos navega é o mar. Ele é o sujeito que, sendo expressão máxima de uma tradição, a do samba, afirma que o seu tempo é o hoje. Ele não tem mania do passado e não sente saudade de nada, pois voltar é quase sempre partir para outro lugar. Não adianta voltar ao que foi. Paulinho da Viola nega a ideia de uma pureza musical da qual seria portador. Não sente nostalgia de um tempo perdido porque tudo já estaria em nós. Se um personagem, uma tradição, uma história passa a ser parte da gente, não há como sentir falta dela. O que nós sentimos agora já estaria dentro da gente. Somos o que está para acontecer e aquilo que foi, e somos agora. Tudo que vivenciamos está de algum modo vivo e se manifesta sem que a gente nem perceba. A grande lição que artistas como ele traz é mostrar as condutas possíveis ante a cultura. Não podemos ser mera repetição do passado, tampouco podemos esquecer aquilo que foi. O passado se internaliza na experiência atual. Podemos congelar uma cultura ou superá-la, tomando a rédea desse passado ao mesmo tempo que o levamos a outro patamar, valorizando-o. Sendo incapazes de esquecer totalmente, tampouco somos capazes de reproduzir totalmente a manifestação original sem atualizá-la. Caso a gente fizesse isso, a tradição que nós representamos estaria morta. Manifestações tidas como folclóricas e tradicionais são vistas como remanescentes de uma sabedoria que muitos acreditam que precisa ser resgatada para ser vivida. Mas a cultura popular é absolutamente dinâmica. O interesse por um frevo, por exemplo, não precisa ser o de quem quer colocar o passista em formol ou no museu, nem o de quem quer se tornar passista propriamente. O passista é uma figura localizada no tempo e num local. Não há como trazer um deles de Recife a Curitiba, por exemplo, para dançar frevo e sua apresentação não ser vista como artificial, porque lhe falta o entorno, o povo interagindo na rua, as bandas tocando e o incenso do sol de fevereiro. O sol não causa mais espanto, miséria, miséria em qualquer canto. Cores, raças, taxas, crenças, riquezas são diferenças. É na tela de cinema, é na tela de cinema. Rei do rock! Italiano,
tradição cultural popular age como um núcleo simbólico que expressa tipos de sentimento, convívio social e perspectivas que, mesmo quando relidos ou manipulados, remetem à memória longa. Haveria uma mentalidade expressa em objetos ou formas estéticas que traduzem o ideal de relações intensas de espírito comunitário, anterior ao individualismo contemporâneo. Essas relações talvez nem existam mais em estado puro, mas continuam existindo como ideia. Faz cada vez menos sentido identificar cultura popular pela distribuição de objetos culturais num dado grupo social. Primeiro, porque a tradição folclórica e a cultura de elite estão em situações muito parecidas hoje. É tão difícil encontrar uma manifestação preservada em estado puro quanto referências culturais de prestígio de fato assimiladas por todos na elite cultural brasileira. Num ambiente cultural em que as referências se misturam, seria anacrônico congelar a cultura numa cultura popular, se todo mundo vê novela, por exemplo. Muito do que se considera lixo na indústria cultural brasileira é financiado por anunciantes que buscam consumidor de elite, que no Brasil consome muitos produtos culturais de massa, tanto quanto o povão, com gostos culturais muitas vezes parecidos. Mas é possível lidar com nossa tradição cultural de origem popular de outra maneira. As manifestações culturais regionais mostram que nem sempre a cultura iletrada é uma cultura de ignorantes. O analfabeto não é necessariamente um homem deseducado. Inúmeros têm compreensão de vida e atitude humanista muitas vezes superior ao de uma pessoa letrada. Nem por isso vamos sair por aí dizendo que a cultura letrada é insignificante a esses homens. Se eles tiverem acesso a outras informações culturais, certamente se sentiriam melhor. E é saudável ter uma atitude ativa de compreender e acolher essas tradições como tradições que têm conteúdo e agregam conhecimento. Mas ainda há muito preconceito. Muitos falam que a cultura popular é rica, mas ainda têm em mente a imagem de um trovador medieval, louro, de olho azul, roupa bonita e viola. Ainda é um choque para elas quando encaram um cantador de pés descalço, com metade da dentição, negro, camisa desbotada, dizendo palavras erradas. É provável que não se deem ao trabalho de ir a um espetáculo ver algo assim, pois nem sempre conseguem fazer a tradução daquele personagem. Talvez seja interessante ver no passista, no mito do folclore, no artesão ou no repentista, procedimentos que podem até extrapolar os contextos isolados. Cabe perguntar se essas obras ligadas a tradições culturais remotas, rurais e datadas, trazem algum tipo de conhecimento que pode trazer vitalidade à cultura de nossa época. Estar na presença deles é testemunhar uma memória que de alguma maneira se apagou, ficou escondida, e a gente anda precisando do socorro delas, porque elas ainda trazem dentro delas uma vitalidade, uma comunhão festiva com o mundo. Por isso, tem se revelado mais rico entender o modo específico como um conjunto de procedimentos é apropriado por diferentes ações culturais do que isolar o que é popular num conjunto estanque de procedimentos.
presente imediato de um criador de arte é o do tempo de realizar e apresentar sua obra ou seu espetáculo. Uma obra é a síntese de todo o percurso criativo que o artista fez até ali, mas não só. Retrata também a tradição cultural com que ele dialoga. Por isso, pensar a tradição na cultura é mais do que preservar a memória de antigas manifestações culturais. Recuperar uma tradição pode ser também encarado como uma tentativa de superar uma forma ou testar um legado ao mesmo tempo morto, pois finalizado, acabado e vivo, pois aberto a contínuas interpretações e modificado em cada obra ou ação cultural. Sempre me pareceu que por trás da ideia de preservação da cultura popular haveria antes um esforço contra a pasteurização e falta de diversidade nos produtos massificados. A TV, por exemplo, fez a predileção popular pela oralidade migrar das manifestações culturais de rua para a relação mais indireta, mas predominantemente oral, do vídeo. A urbanização, a escolarização e a massificação podem abafar as manifestações culturais regionais? Difícil dizer. O Brasil é culturalmente mais rico e interessante do que os produtos massificados mostram, e é saudável que as experiências culturais nos façam refletir a diversidade do temperamento do povo brasileiro. Mas a vitalidade popular ainda se revela capaz de criar o novo sem negar o antigo e sem aderir a ele incondicionalmente. A indústria transforma todo o patrimônio cultural em objetos de consumo. Ao dar à mídia de massa o lugar central na vida atual, a sociedade não fica necessariamente transparente, consciente de si ou iluminada, mas complexa e caótica. É nesse caos que podem estar muitas chances culturais, com o mergulho nas tradições tendo eco contra a homogeneização e a simplificação, onde em um produto massificado está impregnado o espírito do mito, da festa, que os espetáculos populares possuem. A chamada cultura de massa brasileira tem ingredientes da herança cultural europeia, mas necessita do popular. É fácil, na crítica a isso tudo, cair no ufanismo ou então aderir à cultura industrial de forma pouco crítica. Somos desafiados a entender o lugar da tradição cultural na vida urbana de hoje. As pontes entre tradição e vida contemporânea repercutem em mais de um plano na cultura brasileira. Numa era de globalização, em que as culturas tendem a ficar homogêneas, os gostos se nivelam e as pessoas assumem comportamentos muito parecidos em lugares muito diferentes entre si, a resposta pode não ser o mero resgate das manifestações e rituais culturais tradicionais, a repetição do passado, seu congelamento e veneração fora de contexto. Diante da fragmentação e da perda de referências, o desafio é diversificar a experiência cultural, é se dispor a usufruir e ter acesso a um cardápio variado de experiências que incluam o consumo de massa, de elite e a cultura popular. Preservar o folclore, a dança popular, o repente, pode dar um futuro a eles, negá-los ou usá-los como ponte para outra coisa. O desafio é deixá-los disponíveis à experiência cultural dos brasileiros, não simplesmente deixá-los de lado, relegá-los ao esquecimento e à morte. O desafio, enfim, não é tornar cada brasileiro um documentarista da cultura, mas promover contatos culturais com obras que emocionem as pessoas, aumentar a experiência cultural delas, porque isso pode ampliar os seus horizontes, pode lhes dar mais liberdade de escolha e de ação. Obrigado e até a próxima aula.